gente, a paz do Senhor. Meu nome é Aline Barcelos. Hoje nós vamos estar lendo lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Lá no versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Quando a gente olha para Jesus e nessa passagem a gente vê um Jesus que estava indo para o caminho da cruz, mas ainda assim lava os pés dos seus discípulos, lava o pé do traidor. Sabe, quando a gente olha para esse versículo, a gente vê de que Deus foi tão humilde em toda a sua essência, em toda a sua passagem na terra. Ele é humilde, ele é um Deus santo, só que ainda assim ele é um Deus que está a todo momento disposto a nos ajudar e olha pelas nossas dores. E quando a gente olha para esse versículo, a gente vê como Deus é bom. E sabe, Pedro, ele pega e fala: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então aí Pedro fala: Senhor, não lava só o pé não, lava o corpo todo. Aí Jesus fala que quando a pessoa já tomou banho, quando a pessoa está limpa, não precisa lavar mais nada no seu pé. Então aí Jesus pega e lava os pés de Pedro. E sabe, teve uma escolinha, uma EBD, que a professora, a Cleidiane, ela era uma passagem sobre isso, era uma lição sobre isso. E ela pegou e uma bacia e uma toalha, ela lavou os pés daqueles que estavam ali. E sabe como foi constrangedor, sabe, uma pessoa, um ser humano como eu, lavar os meus pés. E como deve ter sido para os discípulos eles terem sido lavados os pés deles pelo próprio Senhor. Sabe, o Deus que tem todo o poder, tem todo o universo nas mãos dele, tem todo o domínio. Ele foi o Deus capaz, que se abaixou, que se humilhou para lavar os pés dos seus discípulos. E é um Deus que está indo para o caminho da cruz, é Jesus que está indo para o caminho da morte, mas ainda assim, ele sempre olhava para os discípulos, ele sempre olhava para as pessoas, ele sempre olhava para a vida. E sabe, a gente como seus discípulos, Jesus fala, né? Depois que, lá no versículo 12, depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Lá no versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Porque como eu vos fiz, façais vós também. Eu tenho aprendido que tudo que Deus pede de mim é porque um dia Ele já fez. Quando Ele pede renúncia de mim, Ele me faz olhar para a cruz e ver que o próprio Deus se renunciou para que eu fosse recolhida e fosse adotada na sua família. Sabe, é Deus falando: eu fiz o exemplo para que você também fizesse. Deus não é um Deus que fala: Ele faz isso, sendo que Ele nunca fez. Muito pelo contrário, quando Ele me pede é porque Ele já fez. Então, todas as vezes que Deus pede algo da gente é porque Ele sabe que Ele já fez. E por isso, olhando o exemplo dele, a gente também pode fazer. E sabe, esse é um exemplo claro de que a gente deve servir as pessoas. Sabe, às vezes a gente fala: nossa, as pessoas são complicadas. Mas a gente for parar pra pensar, a gente é complicado. O ser humano, na essência, ele é complicado. Às vezes a gente quer uma coisa de manhã, de tarde a gente já não quer aquilo. Mas é um exemplo claro de que se Deus fez, é um exemplo para que a gente também possa fazer. Servir as pessoas, não somente aquelas pessoas que a gente gosta, porque Jesus não lavou somente os pés dos discípulos que serviam de verdade, Ele também lavou o pé de Judas. Então que a gente não espere, sabe, a ser amado pelas pessoas para poder amá-las, para que a gente olhe que Jesus amou. Então porque Jesus amou, Ele vai nos dar graça também para amar, embora não seja fácil, mas embora seja necessário. Então se Jesus, no seu exemplo, para que a gente também possa fazê-lo. E o que Jesus faz agora, no momento a gente não entende, porém mais tarde a gente vai entender. Então é isso, a paz do Senhor fica com